É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok. Meu nome é André Guache, estou mais uma vez aqui com meu grande amigo Américo BD. Faço uma saudação, mas antes de fazer essa saudação eu já vou pedir ao meu produtor, porque hoje eu não quero aquela vinheta Botafogo só não, hoje eu quero o hino do Botafogo de futebol e regatas, porque como eu falei, cantei a pedra, o Botafogo foi campeão brasileiro da Série A+, A2, aliás. A gente não chama de Série B aqui, né? Isso. Uma série com 5 ex-campeões brasileiros, a gente não pode chamar de Série B. Série A2. Igualando o Paysandu, que é bicampeão 1991 e 2001, né? Ou seja, lembrando, a rigor, o Botafogo é tetracampeão brasileiro. Exatamente. Ou seja, 2 títulos da Série A e 2 títulos da Série B. Sigamos. E a gravação, lembrando que hoje é um dia também, porque meu coração é duplo, você sabe disso, né? Amanhã todo mundo nervoso com a Amanhã terceira final da Libertadores. O secador em potência máxima, porque amanhã eu sou palmeirense desde criancinha. Você e a outra metade do Brasil. Mas vai ser legal. Independente do resultado, é bom ter 2 times brasileiros na final. Pois então, com certeza. A gente brinca assim, mas isso é muito bom. Só fazendo aqui, né, as minhas previsões do pai André Guache, Botafogo campeão brasileiro, ano que vem, tríplice coroa e em 2023, Libertadores. Anotem, viu? Sonhar é sempre possível. Bom, pessoal, mais uma vez estamos de volta aí, agradecendo a todos os ouvintes, a todo o retorno que nos é sempre dado. Hoje nós vamos falar de um tema interessante, mas antes da gente entrar no tema central, eu vou fazer um comentário sobre uma consideração de que um ouvinte e amigo muito querido, Gabriel Nassif, ele disse que teve um debate interessante com o pessoal do trabalho dele sobre o podcast que nós fizemos, nem foi o anterior a esse, sobre o direito ao silêncio, né? No podcast em que falávamos ali sobre o direito, na verdade até falávamos sobre o direito do advogado, do réu responder apenas as perguntas do seu próprio advogado, né? Foi naquele podcast, não me lembro o número, BD, se você tiver a memória melhor do que eu, mas foi nesse podcast. E a dúvida ali surgiu sobre a questão do direito ao silêncio, né? Se ele era exclusivo do réu, na qualidade de réu, quando for ouvido numa audiência, né? Ou durante o processo penal, ou não só durante o processo penal, porque falávamos até da CPI naquele momento, ou se uma testemunha poderia invocar o direito ao silêncio nessa oitiva. E o questionamento ali dizia justamente respeito à CPI, porque muitos ingressam com um HC preventivo. E aí, me recordo bem que o BD, quando começou a falar sobre o direito, muito embora o texto constitucional tenha uma expressão mais restritiva, é evidente que se interpreta que qualquer pessoa, seja testemunha, perito ou próprio réu, que for ouvido, né, e por acaso puder ser colocado numa posição de investigado, ou seja, um exemplo prático, né, uma testemunha que for questionada de alguma forma que ela possa se incriminar de qualquer fato delituoso, seja aquele que está sendo instruído no momento das perguntas ou qualquer outro fato, ela pode sim se valer do direito ao silêncio, né? Isso não é exclusivo do réu, né? A interpretação que se faz é uma interpretação ampliativa. E mais, a rigor nem precisaria de ajuizar um habeas corpus preventivo no Supremo, que foi o caso da CPI, bastaria que a pessoa alegasse isso. Acredito eu que a estratégia, né, da defesa de ajuizar o HC preventivo é por uma questão de segurança maior,
Né, BD? Quer falar alguma coisa? Era só esse Exato. esclarecimento que eu queria fazer, que me pareceu importante. E estava no nosso terceiro episódio, esse tema, né? E a questão, ela não é formal, ela é material. Quer dizer, não importa a condição formal que você esteja. A preocupação é se existir alguma pergunta que de algum modo possa incriminar, o direito ao silêncio tem que ser garantido. Por isso que o André falou, não importa como você esteja lá, a questão não é do ponto de vista formal, mas material. Pergunta que de algum modo. E um detalhe importante. Aquele que vai fazer a pergunta, seja um juiz, seja um delegado, seja a CPI, ele precisa avisar do direito ao silêncio, avisar que aquela pergunta pode incriminar. Esse detalhe é importante porque não basta apenas garantir materialmente, é preciso avisar do direito ao silêncio. Então, evidentemente, se esse aviso não for realizado, aí nós já teremos uma nulidade da prova, né? Isso aí, até a possibilidade de uma nulidade. Um abraço aí, Gabriel, mais uma vez, obrigado. Espero que o pessoal aí do escritório continue os debates, porque isso aí é que enriquece a nossa vida acadêmica. Hoje o tema central, pessoal, passado aí esses breves minutos de esclarecimentos que a gente costuma fazer no iniciozinho, né? Sobre alguma dúvida que a gente de repente não tenha conseguido responder pelo e-mail ou pelas nossas redes sociais. Lembrando mais uma vez, Guache_André, Instagram e Twitter. E BD Júnior, Instagram e Twitter. Nos sigam, por favor, para que a gente possa democratizar mais esse debate. E o tema central de hoje é um tema interessante, um tema intrigante, um tema que de vez em quando vem à tona, né? Hoje se fala aí volta a se falar, depois de muitos anos, né? Nessa dicotomia direita-esquerda no Brasil, né? Então a gente sabe, né? Não ignora, embora a gente não tenha a menor intenção de falar sobre política no podcast, mas a gente não ignora esse clima de polarização que existe no Brasil e que também faz parte da democracia e que a gente, né, compreende assim o momento político que a gente vive, né, e respeita também. E a gente vai falar hoje sobre o direito penal nazista, o direito penal no nacional-socialismo, que vigorou ali na Alemanha no pré e pós-Primeira Guerra Mundial, né, e pré-Segunda Guerra Mundial, entre 1933 e 1945. A ideia é que a gente fale um pouquinho sobre as conjecturas ali da Alemanha, né, naquele período, né, e que fez com que surgisse ascendesse, né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Qual era o clima, né, a importância. Lógico que a gente vai fazer isso de uma forma en passant. O clima da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, a assinatura do Tratado de Versalhes, o que isso, né, importou, alguns fatos históricos assim que contribuíram para a ascensão dos maiores ditadores do mundo, que foi o Adolf Hitler, né, o assassino Adolf Hitler. De modo que isso repercutiu definitivamente no direito, né? Por isso que nós chamamos aí de direito penal no nacionalsocialismo ou direito penal nazista, né? Porque a gente classifica esse fenômeno dessa maneira. E esse é um tema tão importante que, antes da gente entrar nele, eu vou fazer uma pequena sugestão de livros específicos, tanto em português quanto em espanhol, né? Para facilitar quem quiser aprofundar o tema. Nós temos em português o livro do Loblé, já traduzido pelo professor Paulo Busato, Nacional Socialismo e Antigarantismo Penal, pela Tiran. Nós temos o livro do Eugênio Raul Zaffaroni, também sobre direito penal nazista. Também em português. Também em português. O livro do Caiambos, também em português. São 3 livros específicos tratando sobre o tema. E um mais antigo, do Francisco Munhoz Conde, sobre o Mesger, que é um jurista que teve um papel importante na Alemanha, também em português. Esse pela Lumen Juris, há mais tempo. Nós temos o livro do Ingo Miller, que é muito clássico, é um clássico tradicional importante, traduzido para o espanhol. E nós temos um livro também muito importante chamado Derecho Degenerado, em espanhol também, não tem ainda a tradução para português, do Bernhard Rütters. Então essa foi a nossa bibliografia básica para esse podcast. Vou sugerir mais 2 que não trata propriamente do direito nazista, mas que é muito importante para se compreender as conjecturas políticas e sociais, tanto da Alemanha
como outras experiências totalitárias, que eu sugiro que leiam, porque também é muito, muito importante para você compreender não só a parte jurídica do direito penal nazista, mas também a questão sociopolítica, né? A questão social, a questão econômica. É o livro Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. Ela faz uma comparação muito interessante entre nazismo e o stalinismo, né? Que perdurou na Rússia, de Joseph Stalin. Faz comparações, e é interessante essa comparação, justamente porque a gente falou sobre dicotomia direita-esquerda, né, e a conclusão que a gente vai chegando que se parecem demais, né, todas essas experiências totalitárias, elas se parecem demais, independentemente de serem de viés de esquerda ou de direita. E uma segunda sugestão é o livro conhecido, né, do Richard Evans. Deixa eu pegar o nome certinho, acho que é Surgimento do Terceiro Reich, né? Que são 3 volumes, né? São 3 volumes, mas esse em específico que fala bem sobre esse clima da época. E quando você olha, isso que o André falou é muito importante hoje, gente. A chegada do Terceiro Reich. Isso. As pessoas acham assim, que se eu sou de esquerda é boa uma ditadura de esquerda, ou se eu sou de direita é boa uma ditadura de direita. Não existe ditadura boa. Não importa se é de esquerda, direita, nem a do Paysandu é boa. Então a gente não pode jamais perder a nossa liberdade e capacidade de indignar, e esse é um problema que às vezes o sistema nos leva a tolerar determinadas situações, e a gente precisa sempre ter em mente que do dia para a noite a coisa muda, né? E às vezes a gente sempre... até um poema que houve um debate, eu vou rapidamente falar dele, se era no Brasil, né... No Caminho com Mayakovsky, alguns falavam que era de Mayakovsky, que não era de Mayakovsky, enfim. Mas é interessante porque o Loblet traz esse como epígrafe, que ele mostra muito interessante, né? Que esse debate de ser de Mayakovsky, que não era de um autor brasileiro, na verdade foi claramente inspirado nesse poema do Martin Niemöller. Né, mais ou menos ele fala aqui, esse aqui. Quando os nazis vieram buscar os comunistas, guardei silêncio porque eu não era comunista. Quando pegaram os social-democratas, guardei silêncio porque não era social-democrata. Quando prenderam os sindicalistas, não protestei porque não sou sindicalista. Quando prenderam os judeus, não protestei porque não era judeu. Quando vieram a me buscar, ninguém protestou porque estava todo mundo preso. Então a gente precisa não tinha ninguém para protestar. Então a gente precisa ter esse cuidado. Quando atinge um outro, a gente diz assim, não é comigo, aquilo ali não tem nenhuma relevância. O principal problema do debate é esse hoje, né? É justamente isso, a pessoa imaginar, porventura, que por ela ter um viés de esquerda ou de direita, uma eventual ditadura não lhe atingiria, né? Então, porque seria propriamente um apoiador do regime. E quem estuda um pouquinho sobre quem estudou um pouquinho, que lê um pouquinho sobre esses movimentos autoritários, percebe que a coisa é tão volátil que ela muda de figura de fato de um dia para o outro. Então, um dia você é considerado apoiador do regime, o outro você é considerado um inimigo. Até porque os próprios ditadores costumam, com uma certa frequência, eliminar os seus próprios aliados, né? Não é muito incomum na história recente do mundo, aliás, nem recente, né? Que isso aconteça. Então a gente tem aqui, deixa o registro, né, sobre a repulsa a qualquer tipo de ditadura, inclusive as que estão existentes no mundo hoje. Então a gente tem uma preocupação, eu tenho certeza que o BD também, uma preocupação quando alguém festeja qualquer tipo de ditadura, seja ela de direita ou de esquerda. A gente evidentemente vai se ater um pouco mais ao direito penal nazista, porque, francamente, também é onde tem mais bibliografia, né? Até pela importância que tem a Alemanha para o mundo e a importância que teve a Segunda Guerra Mundial para o mundo. Mas, quando possível, a gente pode até fazer alguma referência a outros movimentos totalitários, né? Até porque já chegamos a falar em outros podcasts que o Brasil, por exemplo, ele tem uma inspiração no Código Rocco, né? Que vigorava a época do fascismo na Itália, né? Então, contemporâneo, assim, mais ou menos ao movimento nazista na Alemanha, mas nós temos a inspiração do nosso Código de 1941 muito no Código Rocco,
que era o Código da Itália Fascista. Pois bem, vou fazer algumas considerações, sem me divagar demais, depois a gente vai entrar propriamente no direito penal nazista, mas só para a gente compreender qual que era o clima político da época, né? E vou fazer um corte aqui na história do período pós-Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que o estopim ali da Primeira Guerra Mundial foi a morte, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, né? Mas quem já estudou história sabe que aquilo foi foi o estopim para o conflito, mas foi um pretexto porque havia de fato um desejo imperialista ali do Império Alemão, do Império Turco, do Império Britânico, para a tomada de invasão de terras, né? Para a ascensão ali, tomada, hegemonia da Europa. De modo que, e aí fazendo aqui o corte específico histórico, o período pós-Primeira Guerra Mundial foi muito importante para culminar com o surgimento do nacionalsocialismo, né, do nazismo alemão. E aqui não vou entrar naquela discussão se o nazismo é de direita ou de esquerda, já deixo minha opinião, que para mim é óbvio, né, me parece óbvio que o nazismo é de direita. Embora alguns tentam justificar, até na expressão Führer, que significa o grande líder dos trabalhadores, digamos assim, e tentam brincar, digamos assim, né, com o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mas isso é evidentemente um discurso retórico, né? Toda a base do nazismo era da extrema-direita alemã, né, que vinha formado, né, desde a Primeira Guerra Mundial, então não me parece possível fazer essa... É claro que, como eu falei aqui, os movimentos totalitários eles se parecem demais, né? Os extremos mais se parecem do que se distinguem, então é óbvio que você vai encontrar elementos semelhantes ou idênticos numa ditadura comunista e numa ditadura de direita. Usou a metáfora até da ferradura, né? Quando você olha a ferradura, você vê que as pontas estão mais próximas do que o meio. Pois é. Então a gente não vai entrar muito nessa discussão, mas é importante a contextualização política, econômica e social da Alemanha, porque a Alemanha foi considerada a principal culpada pela Primeira Guerra Mundial. E por conta disso foi obrigada, né, a assinar um famoso Tratado de Versalhes, né, que de acordo internacional não teve muito. Foi uma imposição, né? Especialmente a França, né, tinha um desejo praticamente que a Alemanha não mais existisse para o mundo. E o Tratado de Versalhes impôs à Alemanha muitas perdas econômicas e um espólio de guerra muito grande, com indenizações, com perda de territórios, né? Me recordo do território da Alsácia-Lorena, que eram territórios importantes que ficaram sob a administração de outros países, França, Inglaterra, Estados Unidos, tiveram a influência naquela região no pós-Primeira Guerra Mundial. E por que isso é importante? Porque isso começa a surgir, isso é importante para o surgimento do nazismo, do nacionalsocialismo, começa a surgir, começa a ser incutido no povo alemão um sentimento de traição por conta da Primeira Guerra Mundial. O sentimento do povo alemão era que a Alemanha não deveria ter se rendido à Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha deveria voltar a ser o país hegemônico na Europa Ocidental. E isso era incutido desde o término da Primeira Guerra Mundial, o que gerou uma sociedade alemã muito revolucionária, né? Havia, muito embora as imposições do próprio Tratado de Versalhes impedia que a Alemanha tivesse um exército, né? Não que tivesse um exército, mas que tivesse um exército que fosse possível reiniciar uma nova guerra, mas havia muitos grupos paramilitares, por conta dessas indenizações de guerra, a Alemanha passou a viver uma crise econômica muito grande, porque não tinha recursos, né? Já tinha saído de uma guerra, né? Tinha
acabado com suas reservas econômicas e ainda tinha um espólio de indenização de guerra que era desproporcional, digamos assim, para assumir. E você vem, né, com essas revoltas paramilitares, com perda de territórios, né, a separação da Áustria. O Richard Evans fala até, é interessante que o povo alemão austríaco queria pertencer à Alemanha, mas o Tratado de Versalhes impediu que se pertencesse, que continuasse, né, a Áustria e a Alemanha unida, a Áustria alemã e a Alemanha unida, e isso vai gerando na população alemã, de uma maneira geral, um sentimento muito de rancor, de ódio, e surge esse sentimento nacionalista muito enraizado, né, que é fácil de você transformar isso em discurso e transformar isso num discurso de massa, né, que é algo que foi muito utilizado ali na Alemanha. Daí um fator ali, é óbvio que eu estou falando muito rápido, não tem como a gente se aprofundar muito, mas um acontecimento histórico muito importante e que eu considero assim um marco, né, para a ascensão de vez do nacionalsocialismo ao poder, foi a crise da quebra da Bolsa de Valores de 1929, porque a Alemanha dependia dos empréstimos dos bancos americanos, e isso cessou, né? A Alemanha, que eu digo, os empresários alemães, isso cessou de uma hora para outra. Então a Alemanha viveu um movimento de superinflação, de desemprego absurdo. Então, assim, os preços mudavam, não era de dia ou semanas, mudavam em horas. De manhã você comprava um pão e à tarde você tinha que ter o triplo ou 5 vezes mais o dinheiro que você tinha de manhã para comprar um simples pão. Ficou mais barato queimar o dinheiro do que comprar a lenha. Pois isso é algo que era mais fácil você se aquecer queimando o dinheiro do que você comprando lenha para se aquecer. Então a situação da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial era uma situação de completa penúria, né? E isso favorece, né, crises econômicas, crises sociais, crises políticas, favorecem os discursos extremistas. O Partido Nacional Socialista vem surgindo justamente dessas crises, né? Com esse discurso de que a Alemanha deveria voltar a ser grande, que a Alemanha deveria retomar o seu lugar na história como grande potência da Europa Ocidental. Então, assim, o clima político favoreceu o surgimento do Partido Nazista, do Partido Nacional Socialista, e o clima político favoreceu a ascensão de Adolf Hitler ao poder. E aí E isso que o Neto está falando, 2 questões que eu acho interessante pontuar, né? O Zaffaroni, por exemplo, ele já fala que para ele deveria ser só uma grande guerra, porque de fato a segunda só existiu por causa da primeira. Exatamente esse contexto, né? E o Bertrand Russell, tem uma entrevista dele no YouTube. O Bertrand Russell é um autor que vale a pena ser lido, tem um livro, um box sobre história da filosofia ocidental, entre outros livros. Ele foi contra a Primeira Guerra, por ele ser um pacifista, e foi a favor da Segunda. E aí perguntaram para ele, como você justifica essa contradição? Você não... Ele disse assim, olha, eu fui contra a primeira, e se não tivesse tido a primeira, não tinha tido a segunda. Então, na verdade, a questão eu sou um pacifista, mas o que aconteceu com o mundo obrigou a ter uma guerra, justamente porque a maneira que a Alemanha acabou sendo tratada não é que, digamos assim, justificasse as atrocidades. Ninguém está justificando o que aconteceu, não tem absolutamente nenhum sentido. Mas, de fato, você verifica que, como o André está narrando, potencializa uma situação de desespero que acaba fazendo com que as pessoas tolerassem o intolerável, que é um outro problema nosso. Sim. Então, esse era o clima assim da Alemanha. É óbvio que a gente teria outras coisas para falar sobre até a própria cidade de Berlim, até a própria... vou indicar um podcast interessante sobre a República de Weimar, né? Do Andrew Trauman, Fernando Najib e Lívia Sudarte. Eles têm um podcast chamado Salvo o Melhor Juízo. Procurem lá a República de Weimar, né? Que é justamente o pós-Primeira Guerra Mundial, né? O surgimento da República de Weimar, que surge
desse clima já de desconfiança. Então é uma democracia que ela surge fragilizada. É uma democracia que o próprio povo alemão, o próprio exército alemão, os próprios funcionários públicos alemães não estavam acostumados a ter, porque eles viviam sobre o Império Alemão, do Kaiser. Então, apesar de você ter instaurado, digamos assim, uma democracia, uma república com eleição para presidente, a população em si ela não estava sequer acostumada com a democracia, porque vivia numa realidade absolutamente distinta. Então a República de Weimar, a Constituição de Weimar, que é uma Constituição tida para a época como uma Constituição moderna, uma Constituição liberal, que previa direitos, que resguardava garantias fundamentais, embora há uma crítica de que não existia mecanismos, né, para se cobrar, digamos, judicialmente essas garantias, mas ela estabelecia direitos, estabelecia garantias fundamentais, estabelecia garantias individuais, inclusive, no campo penal e processual penal. Mas mesmo assim, uma Constituição no papel ela não é suficiente para impedir, né, o surgimento de um regime totalitário. Tanto é que a Constituição, mesmo no período nazista, ela sequer foi revogada, ela simplesmente era ignorada. Pronto, e esse é um debate grande no direito, se o positivismo ou o justnaturalismo, o que de fato estimulou o nazismo, o que viabilizou o nazismo, né? E eu gosto muito de uma fórmula que o Alex cita muito, a fórmula Radbruch. Radbruch foi um jurista que mudou de opinião também por causa da guerra, e o Radbruch criou essa fórmula: o insuportavelmente injusto não é direito. Então, assim, não é ser justnaturalista. Hoje se fala num positivismo includente. Esse é um termo importante, que é quando a moral passa a fazer parte de regras jurídicas. Então, nós temos que trabalhar com essa ideia. O insuportavelmente injusto não pode ser direito. E é claro, nós estamos... mas você, Américo, o que é justiça? Isso é muito subjetivo. Não, existe aquilo que o professor Miguel Reale chama de invariantes axiológicas. Existem determinadas situações que não podem ser aceitas em nenhum tempo, em nenhum lugar. Um exemplo é a escravidão. Você não pode tolerar a escravidão, não tem justificativa contextual para a escravidão, não tem justificativa contextual para a tortura. Então, em algumas situações de direitos humanos, nós precisamos ter esse absolutismo, né? É preciso, então, ter este cuidado, porque a gente vive um tempo que tudo é relativo, né? E aí eu gosto daquela frase: se tudo é relativo, a própria frase que diz que tudo é relativo é relativo. Então existe algum absolutismo no mundo e deve existir. Então a gente precisa ter esse cuidado e a gente espera que esse absolutismo seja dos direitos humanos, o respeito à diferença, o respeito à alteridade e não a tentativa de alguém impor um modo de vida e um modo de pensar a humanidade. Finalizando aqui a parte histórica, eu falo sobre a ascensão de Hitler bem rapidamente. O Hitler, já como representante principal do partido nazista, ele tentou fazer, como Mussolini fez na Itália, o que o Hitler chamou de marcha sobre Berlim. E esse fato é importante porque esse golpe foi fracassado, Hitler foi preso, e no tempo em que ele foi preso, ele escreveu um famoso livro Mein Kampf, em que ele descrevia exatamente o que ele faria se ele ascendesse ao poder na Alemanha, inclusive na questão racial relativa aos judeus, porque ele nutria um ódio pessoal, né, contra os judeus, que era um sentimento, aliás, antissemitista europeu, né? A gente pode, eventualmente, num outro podcast, se aprofundar nisso. E isso, ao mesmo tempo em que incutiu no Hitler a ideia de que ele deveria chegar ao poder por meios democráticos. Então Hitler, por isso que a gente fala assim, a democracia ela é frágil, né? Ele, depois desse fracassado golpe, ele interiorizou e decidiu que deveria chegar ao poder na Alemanha pelo voto popular. E a partir daí ele começaria a instaurar a sua ditadura. Foi isso que ele descreveu, inclusive, em seu livro. E esse dado é importante porque com a prisão de Hitler e com a oportunidade que o tribunal deu dele discursar em sua própria defesa, fez com que ele ficasse conhecido nacionalmente. O Hitler não tinha uma projeção nacional ainda, né? Tanto é que, propriamente, ele não ganhou nenhuma eleição para presidente. Ele ficou em segundo na última eleição que ele disputou com o presidente Hindenburg, que era um herói de guerra alemão,
E esse fato é importante porque com essa projeção nacional e aí com o crescimento do Partido Nazista nas eleições, foram ganhando percentuais de participação no Reichstag, né, que era o parlamento alemão. Hitler, e aí por um jogo político, se torna chanceler da Alemanha. E esse segundo fato histórico importante foi justamente o incêndio do Reichstag, quando Hitler ainda era chanceler alemão. O presidente Hindenburg ainda era vivo, e esse fato foi atribuído a um holandês chamado Paul van der Lubbe, que era um comunista, e isso serviu de pretexto para a aprovação de inúmeras leis que viriam a servir aí para legitimar, né, para manter esse autoritarismo aí no poder. Então esses dois fatos históricos que eu queria mencionar. Então a gente já corta aqui. Isso, só queria colocar duas coisas para você ver como a história é perigosa e como a gente às vezes não tem a dimensão. Hitler foi eleito a personalidade do ano pela Time nos Estados Unidos. Foi capa da Time 38, como sendo um ano antes da guerra, um ano antes do início, como sendo alguém que merecesse, né, todo esse reconhecimento pelos Estados Unidos. Então, a gente tem que ter cuidado. E o judiciário, por exemplo, um dos papéis tradicionais é ser contra a maioria. Nós não temos nenhuma garantia que a maioria vai escolher bem. A maioria soltou Barrabás ao invés de Cristo. Certo. Então nós temos problemas sérios do que tange a isso. A posição contra a majoritária é uma das mais importantes do Poder Judiciário. Mesmo que isso desagrade, justamente porque a maioria quer algo. Então a gente precisa ter limites, a gente precisa encontrar alguns limites nos direitos humanos. Certo. Nessa perspectiva, morre o presidente Hindenburg. Hitler, então, que já havia, né, conseguido aprovação de diversas leis que praticamente retirava o poder do presidente à época e transferia todo para o chanceler, e ele consegue, inclusive, unir nas funções de chanceler e de presidente, ainda que ele não tenha sido eleito para isso, uniu nas duas figuras, as duas funções na mesma pessoa, Adolf Hitler. E a partir daí ele começa a instaurar de fato a ditadura alemã. E é aqui que começa a nossa aprofundar a parte que a gente se propôs a conversar com vocês sobre o direito penal nazista. E algumas situações a gente vai explicar. Só um detalhe, André, aí entra um debate muito importante que todo mundo deve ler entre Kelsen e Carl Schmitt, de quem é o guardião da Constituição. Kelsen defendia que era o Tribunal Constitucional e Carl Schmitt defendia que era o Führer. E aí, se ele passa a ser o guardião da Constituição, ele, portanto, quem controla ele, né? Ele era o controlador do que era constitucional ou não, já que ele tinha a última palavra. E nós vamos ver que isso vai ter uma influência grande no direito penal, esse debate, quando coloca que a última palavra, quando coloca que o guardião constitucional, que o princípio básico do direito penal era o Führer, era a ideia de... É bom, então, começar falando sobre justamente o princípio do Führer, que era o princípio básico do direito nazista, o direito penal nazista. O princípio do Führer... Tá vendo? A Siri se mete, o celular tá desligado e a Siri se mete na conversa, né? Vou até afastar ela, porque a Siri tá demais. A gente vive essa vigilância constante hoje. Pior que se ela falasse assim, não pesquise sobre o nazismo, porque isso é crime, né? É verdade. Pois então, o princípio do Führer é interessante, esse debate de Kelsen e Schmitt, porque prevaleceu, evidentemente, aliás... Carl Schmitt foi um dos grandes colaboradores doutrinários para o direito penal, para o direito nazista, né? Não só o direito, para a teoria jurídica do nacionalsocialismo. Schmitt foi um dos grandes apoiadores e um dos que mais contribuíram para isso. E foi dele, evidentemente, a base teórica para o princípio do Führer, e ele foi, ou seja, Adolf Hitler ele foi elevado à condição de fonte do direito. Então, como nós temos as fontes, né, primárias, fontes secundárias, para quem lembra aí da teoria geral do direito, Adolf Hitler, ou seja, o Führer, ele era a fonte do direito. E o que significa isso? Significa que todo juiz, todo legislador,
todo administrador, todo policial, toda pessoa que fosse aplicar qualquer norma na Alemanha, seja ela constitucional, seja ela infraconstitucional, ela deveria fazer como se fosse o próprio Führer que fizesse. Ou seja, eu lembro do Lobley explicando isso. Um juiz que fosse julgar uma determinada pessoa, ele deveria se colocar no lugar de Adolf Hitler e pensar: o que o Führer faria se fosse eu julgando esse caso? Eu julgaria com rigor ou não julgaria com rigor? Por exemplo, se aquele assassinato, se aquela agressão fosse justificada por conta do são sentimento do povo alemão, que é uma outra coisa que nós vamos mencionar, o juiz poderia deixar de aplicar uma pena justamente por conta desse princípio do Führer. Ou, por outro lado... Lembrando, André, que não existia juiz natural. Eles, no Tribunal do Povo, eles podiam escolher o juiz e era comum alguns juízes serem deslocados para determinadas causas. E aí você sabe que quando você escolhe o juiz, você escolhe o resultado, porque você já sabe qual vai ser a posição daquele juiz. Essa situação que o BD está falando é tão gritante, e a gente hoje, para quem é penalista ou processualista, um dado histórico, por exemplo, Adolf Hitler em determinado momento viu uma notícia do jornal em que 2 pessoas haviam sido condenadas a uma pena de prisão por conta de homicídios. E ele discordou veementemente daquela decisão e acionou o Tribunal Popular Alemão, que era presidido por Roland Fraser, né, um dos maiores assassinos da época do direito na época do nazismo, e fez com que alterasse. Então ele avocou aquele processo e determinou a execução, né, a pena de morte daquelas 2 pessoas que haviam cometido crimes. Os crimes eram aparentemente graves, mas simplesmente não havia qualquer segurança jurídica, né? O Tribunal Popular Alemão poderia alterar uma decisão, enfim. Por isso que o Lobley usa bem a expressão antigarantismo. E é por isso que ele escolheu começar pelo direito penal nazi e no próximo episódio falar sobre garantismo. Porque assim, as coisas no Brasil estão meio distorcidas. Nós precisamos entender que respeitar garantias é algo importante. Não existe a garantia por acaso. Existe uma justificação histórica para estas garantias, né? Para aquela garantia. Pois é, uma das primeiras garantias que nós compreendemos do direito, não só do direito penal, mas do direito em si, da teoria do direito, é justamente o princípio da legalidade, que aqui no Brasil está consubstanciado ali naquela expressão do Código Penal: não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. E no direito nazista isso foi completamente ignorado, né? Era visto, aliás, tem um doutrinador nazista que chama Wolfgang Mittmeyer, se eu tiver com a pronúncia errada, BD, você me corrige. Ele basicamente pregava o oposto, né? Ele dizia o seguinte: olha, primeiro, o princípio da legalidade ela é uma decorrência do liberalismo, e o nazismo rechaça o liberalismo. Por isso que alguns têm essa ideia de que o nazismo é de esquerda, porque o nazismo, ao mesmo tempo que odiava o comunismo, ele rechaçava também o liberalismo. E o princípio da legalidade próprio, né, do liberalismo, próprio da Revolução Francesa. De modo que ele dizia: não, olha, o direito ele não se acha em leis abstratas, né? Nenhum fato pode deixar de ficar impune, e aí a gente fala do direito penal em si, ainda que a lei assim não o determina. Então, uma das previsões do Código Penal alemão era justamente essa, de que nenhum fato pode deixar de ser apurado e punido, ainda que ele não tenha uma previsão específica de um crime. E aí você traz aqui 2 problemas: um, princípio da legalidade, e o outro, a utilização de analogia. Perfeito. O Mesger cita, inclusive, que com a reforma de 35, fala-se expressamente no Código Alemão que se permite a analogia de acordo com o são sentimento do povo. E justamente quem define qual é o são sentimento do povo, senão aquela pessoa que está ali responsável por aplicar de qualquer modo aquela questão. O Smith tem um aspecto também complicado, porque ele trabalha com a lógica do direito penal do amigo e do inimigo. E que, portanto, se você é um inimigo, tanto que
o último capítulo do Lobley é uma discussão do direito penal do inimigo em face do nazismo, né? Tanto que se você é um inimigo, você não deve ter direitos. Né? Então é preciso muito cuidado com isso, porque a preocupação é quem define quem é amigo ou inimigo. Pensar diferente torna alguém meu inimigo e por isso essa pessoa não tem direitos. Vamos voltar para aquele problema no começo, que a gente já falou. Então, assim, a base do direito penal nazista era justamente a liberdade total de punir quando quer e como quer. Não haveria regras claras nem de direito penal, nem de direito processual penal. Você teria condições de incriminar qualquer pessoa que, de algum modo, pudesse, mesmo que remotamente, oferecer algum perigo àquilo que eles consideravam o são sentimento. Há um debate, André, importante sobre a escola de Kiel e a escola de Marburgo. Isso, a escola de Kiel acabava de vez com a ideia de bem jurídico, né? Dizendo que o direito penal não tem necessidade de proteger bens jurídicos. Pelo contrário, o direito penal tem que, de fato, proteger esses sentimentos, a vontade do povo, essa questão bem ampla, né? Em resumo, não se diferenciava direito e moral. Era uma simbiose, né? E qual moral? A moral desse são sentimento do povo alemão. A grande contribuição, efetivamente, do liberalismo é você separar o direito e moral. Uma das grandes contribuições. A escola de Kiel, especialmente, fazia justamente o contrário. Não, o direito ele é moral. E, aliás, eu faço até uma correção aqui, que eu falo assim, o nazismo é de direito. Na verdade, hoje eu acho que a melhor interpretação sobre isso é que o nazismo não é nem de direita nem de esquerda. O nazismo é nazismo. É uma experiência única, porque eles assim o tratavam. Eles rechaçavam qualquer experiência romana, eles diziam o seguinte, não, nós temos que criar um direito nosso, nós temos que criar uma identidade nossa. Um marco zero para viver por 1000 anos. É isso aí. Por isso que, como eu te falei, alguns dizem assim, essa ideia da moral aproxima do justnaturalismo. Por isso que não dá para dizer nem se ele é positivista, justnaturalista, ele não se enquadra nas caixinhas. E Marburgo, apesar de defender bens jurídicos, Marburgo ampliou e aceitou bens jurídicos, no mínimo, controversos, né? Como sendo a moral do povo, a raça, o espírito nacional. Então, o fato deles aceitarem esse tipo de bem jurídico acaba que na prática não impediu. Então, por isso que o Lobley mostra que, de certo modo, Kiel e Marburgo se aproximam no sentido de legitimar a atuação por motivos diferentes, mas acabaram legitimando a atuação do nazismo. Até porque era difícil, não que se justifique as omissões das determinadas autoridades que estavam lá. Essa é a grande questão. As pessoas vários mudaram de país justamente para não se submeter a essa questão. Mas não é fácil, não é fácil. Um livro que eu recomendo enfaticamente, gente, eu li recentemente, 9 lições para uma vida extraordinária, do Benjamin Ferencz. Benjamin Ferencz foi um dos promotores de Nuremberg. E o livro é sensacional. Ele fala da parte dele atuando como promotor, mostrando como a vida tem vários acasos. Uma pessoa que nasceu na Transilvânia, né? Todo mundo fala, ele brinca do Drácula, chegou pobre nos Estados Unidos, teve uma série de dificuldades, passou a servir no exército, enfim, uma série de situações. A gente podia começar a anotar nas observações do podcast, sugestão aqui, essas indicações que a gente dá, porque até eu vou anotar essa aí que eu não conhecia, não. Esse livro é sensacional. Esse livro foi recente que eu li e de fato eu recomendo enfaticamente. É muito interessante, não só a parte que ele fala do nazismo, mas todas. E ele tem 101 anos hoje, né? Então, tempo e sabedoria ele tem condição de falar. Eu vou aproveitar, por isso que eu tô falando. Eu vou fazer mais uma indicação também na Hannah Arendt, eu gosto muito dela. Ela tem um livro que eu comprei até não foi nem no Kindle, foi no livro físico mesmo. Eichmann em Jerusalém. Não sei se o BD já viu, sim. já leu esse livro. Um clássico. É muito interessante porque ela fala uma passagem justamente do que o BD está falando. Muitos conseguiram fugir, muitos conseguiram sair. A Hannah Arendt, então, fala nessa perspectiva que o BD falou sobre os judeus abandonarem, né? Ou sobre quem não concordasse com o regime totalitário abandonasse o país, que a coisa não aconteceu assim da noite para o dia. Isso aconteceu paulatino. Então os judeus começaram perdendo a condição de cidadão devagarinho, né? As leis eram criadas, eram editadas, eram
eram outorgadas de pouco a pouco. Então você tem a lei que determinou o percentual específico para judeus na escola, depois para o funcionarismo público. Então as coisas foram paulatinas. O judeu foi perdendo a sua condição de cidadão de forma paulatina. E a Hannah Arendt, ela narra o seguinte: olha, precisou de um fenômeno, de um acontecimento histórico para que os judeus acordassem para, olha, a coisa vai ficar ruim, né? A coisa não vai caminhar bem, como não caminhou, como nós tivemos aí o extermínio de mais de 6 milhões de pessoas, de judeus. Chamada Noite dos Cristais. Vou tentar falar em alemão aqui, vou me arriscar, chama Kristallnacht. Em novembro de 1938, em que mais de 7.500 vitrinas de lojas judaicas foram quebradas, sinagogas incendiadas e 20 mil judeus foram levados ali a campos de concentração. Então precisou acontecer esse fato histórico e relevante, e que, apesar de não ter sido uma determinação, né, expressa, né, foi evidentemente às ocultas incentivadas pelo Partido Nazista, propriamente por Adolf Hitler. De modo que esse acontecimento histórico foi que culminou ali com o início de uma perseguição mais pesada sobre os judeus, né, que começa ali a propaganda antissemita do povo alemão, né, que começa a acender ali as personalidades importantes do nazismo, né. E mesmo assim, você vê que é interessante, a Hannah Arendt foi muito criticada nesse livro porque ela mostra, por exemplo, que no julgamento de Nuremberg, o fato de os questionamentos terem sido feitos em hebraico e não em alemão prejudicou a defesa, o problema de tradução e como os direitos fundamentais interferem no processo, né? O Ferenc narra naquele livro que ele uma vez conversou com um soldado francês, porque ele estava procurando provas justamente para o Nuremberg. O soldado francês disse assim: você sabe o que ele fez, não sabe? Sei, então mata eles. Você não precisa de mais nada. Você sabe o horror que ele fez. E o Félix mostrando, olha, direitos humanos precisam ser respeitados. Eu não vou me igualar a ele. Essa é a nossa grande dificuldade. Às vezes a gente tolera certas situações ou acha que aquilo não vai se repetir. Tem uma frase no nazismo também, uma frase bem interessante de um ditado da época que dizia o seguinte: se eu estou numa mesa e 10 nazistas sentam na minha mesa e eu não levanto, são 11 nazistas agora. Então a grande dificuldade é essa, né? Até que ponto você tem a coragem, porque você sabe que você vai sofrer sanções pelo fato de você se opor a um determinado regime daquele país naquele momento. As sanções eram famílias com a vida, né? Exato. Pois é, eu vou trazer uma discussão importante aqui, antes da gente começar a mencionar um pouco mais sobre o direito penal e sobre alguns princípios, que foi questão relativa a uma discussão que o BD até já antecipou, sobre se o que se justificou a omissão de juízes, a omissão de juristas, teria sido o positivismo jurídico, né? Olha, naquela expressão crua de que lei é lei, né? E se estava na lei, havia permissão, então a gente não tinha o que fazer para contrariar. E muitos criticavam... O Ferreoli chama autoritatis, não veritatis. O que vale não é a verdade, é a autoridade da lei. Foi o que o BD explicou aqui mais cedo, de que, olha, o que é absurdo, né? O que é insuportavelmente injusto não é direito. E alguns pontos assim a gente pode contestar de uma forma tranquila, concluir que a Alemanha não vivia um positivismo jurídico. Primeiro, o próprio princípio do Führer. Pra você ter uma ideia, os discursos que Hitler fazia, ele valia mais do que a própria Constituição, valia mais do que as próprias leis. Então, se o Hitler num discurso dizia o seguinte: olha, a partir de agora está proibido judeus nas universidades, não precisa de lei para isso. Aquilo ali já era a ordem específica para que todos os judeus fossem demitidos das universidades. Um outro segundo dado importante para contestar essa afirmação, que perdurou no mundo jurídico muitos anos, é que os doutrinadores do nazismo, em especial Carl Schmitt, mas eu cito também Karl Lorenz, eram críticos ferrenhos do positivismo jurídico de Kelsen. Kelsen, por exemplo, era judeu e democrata. Kelsen perdeu o cargo de professor
da escola onde ele lecionava, e ele teve que sair da Alemanha, de modo que, por mais que você de fato tinha leis que, de certo modo, davam base para esse autoritarismo, você tinha um dado importante, além do princípio do Führer, que para mim rechaça qualquer possibilidade de se aplicar, de se considerar o positivismo jurídico. O fato dos doutrinadores do nazismo criticarem e rechaçarem o positivismo, e dizendo que a Alemanha deveria ter um direito próprio, não ligada a positivismo jurídico ou a jusnaturalismo ou a qualquer escola dessa. Além disso, André, a gente tem que lembrar, como você bem colocou, que nós não podemos falar no positivismo e nas regras tradicionais de garantias. Né? O Loblé cita um discurso do Hitler no hashtag, dia 23 de março de 1933, no qual ele enfatiza a subordinação que os juízes tinham que ter ao interesse nacional socialista e a flexibilidade que eles deviam ter na aplicação da lei em virtude desses propósitos. Indicou a lei que a essência jurídica deveria ser, em primeiro lugar, a manutenção da comunidade do povo e que contra a independência judicial, uma vez que a imobilidade dos juízes, elas não poderiam ser algo fundante. Então você verifica como o enfraquecimento do judiciário, a perda das garantias de um juiz independente, de um juiz imparcial, de quem possa se opor ao regime, e que o positivismo pressupõe que os juízes funcionam como uma garantia, funcionem também como uma forma de proteção. É nesse ponto que eu queria encerrar mesmo, sobre a questão da crítica a essa afirmação que o positivismo justificou o nazismo. Era que a Alemanha ela tinha uma preferência sobre o Estado de fato, o Estado meramente policial. Ou seja, as ordenanças, as ordens eram muitas vezes secretas, eram muitas vezes sem base legal e eram nem sequer escritas. Né? Então, assim, como você justifica que o positivismo, né, muitos falam isso, o positivismo é muito bom, mas positivismo, por exemplo, justificou o nazismo. Não. Considero o contrário, né? Considero que o positivismo não justificou o nazismo. Repito, é claro que nós tínhamos leis que permitiam a perseguição de judeus, permitiam a condenação de pessoas apenas gravíssimas por fatos simplórios, mas evidentemente que não era o positivismo jurídico o fenômeno, a teoria que justificava o nazismo. Era uma teoria própria. Até porque, por exemplo, como a gente já falou, o princípio da legalidade não era mais a base. Se trabalhava muito com o princípio da oportunidade. Ou seja, a lei vale para o geral dos casos. Mas se não tiver lei, isso não é motivo para que as coisas não aconteçam. Você teria a oportunidade e o poder do Ministério Público, o poder do filho, o poder de quem vai punir, de adequar a lei àquele caso, fazendo com que tivemos a vontade da pessoa, né? O princípio ali é esse subjetivismo. Nós não temos limites. Mais um dado, dentro do que o Bedel está falando, o Hitler mesmo, ele abominava a justiça. Ele abominava os juízes, inclusive as leis. Por quê? Porque um ditador abomina qualquer coisa que possa, de alguma forma, limitar o seu poder, que para ele é ilimitado. A Hannah Arendt, inclusive nesse ponto, ela faz comparações muito felizes com a ditadura de Stalin, porque eram idênticas nesse ponto. Tanto de ignorar a existência da Constituição, embora não formalmente a revogá-la, e, além disso, não se submeter a qualquer ordem judicial, a qualquer determinação legal. O Führer foi elevado ao mais alto grau juiz do país. Era ele quem decidia. Perfeito. E os juízes que, portanto, tinham que adotar essa mentalidade, né? O Freisler, que o André botou Roland Freisler, um juiz extremamente problemático do ponto de vista do que deve ser um juiz, usou uma expressão que a gente às vezes vê hoje, né? Com certo perigo. A proteção é do povo ou do violador do direito? Quem deve ter proteção? A proteção é do criminoso ou do juiz? Mostrando o seguinte, olha, não é assim, gente. Não podemos. É o problema dos discursos retóricos, né? Exato. E aí, falando sobre os princípios assim, do direito penal nazista. Por exemplo, nós falamos da legalidade, eu vou falar sobre um outro princípio que decorre da legalidade, que é da irretroatividade da lei penal.
O próprio incêndio do Reichstag, né, que eu mencionei, o Marinus van der Lubbe, que seria o autor desse incêndio, embora hoje se questiona se não foram os próprios nazistas que colocaram a culpa nele, mas isso é uma discussão outra. O princípio da irretroatividade da lei penal, ela acabou justamente pós esse incêndio. Por quê? Porque o crime de incêndio não era previsto para o crime de incêndio a pena de morte. Havia penas, né, duras para o crime, mas não havia previsão para a pena de morte. E Hitler queria efetivamente que ele fosse condenado à morte. Então como é que você compatibiliza isso? Olha, eu quero condenar, o Hitler queria que ele fosse condenado à morte, mas a legislação não prevê a pena de morte. Foi feita uma interpretação, né, pelos juristas aí que davam esse suporte ao nazismo. Daqui a pouco eu pesco o nome deles aqui. Achei aqui: Johannes Nagler, Friedrich August Werke e Helmut von Weber. Eles fizeram uma interpretação, digamos, para driblar o trecho constitucional, porque o interessante, BD, quando eu falo do dispositivo da Constituição de Weimar, a Constituição de Weimar expressamente proibia aí a retroatividade da lei penal. Porque a lei penal, ela obviamente só pode valer a partir do que ela é publicada, para fatos cometidos a partir da sua publicação. E qual foi a saída interpretativa deles? Olha, a Constituição veda que um fato seja reconhecido como crime antes da lei ter sido editada, mas não a pena. Ou seja, a pena que para o crime de incêndio que existe, ela pode ser alterada, por exemplo, para pena de morte, e a pena pode retroagir a fatos anteriores, o que é um completo absurdo. Claro. Mas a saída, né, interpretativa para que se punisse esse holandês com a pena de morte foi justamente essa interpretação. Isso aí. lembra o Brasil, né? Quando o passado é incerto, imagine o futuro, né? Se você consegue mudar o passado. E para terminar, que nós estamos chegando ao tempo, é importante lembrar que muitos defendiam a mudança do indúbio pro réu para indúbio contra o réu. Tem autores que chegam a falar que a função do processo penal é limpar a honra de quem foi imputado, porque se ele já está ali, algum motivo ele já fez. O réu é tratado como coisa. E nós vamos ver no próximo podcast que a evolução é que o réu tem direitos fundamentais. Nós não podemos tratar o réu como uma coisa, jamais. Pois é, pessoal, como eu sempre falo, quando o tema é interessante, a gente vai se empolgando e vai falando. Eu acho que esse é um podcast que merecia aí umas 2 horas de duração, mas a gente vai aqui manter o nosso propósito de sempre fazer podcasts de 1 hora, até porque o próximo podcast o BD já mencionou, já antecipou que vai falar sobre o garantismo penal, ou seja, nós estamos falando da antítese e no próximo falaremos da tese, ou seja, de uma teoria que vem contrapor justamente esse fenômeno aí do antigarantismo penal. E no próximo episódio, obviamente, a gente vai acabar falando mais um pouquinho do direito penal nazista. Eu novamente encerro aqui mandando minhas saudações alvinegras, e mais uma vez eu quero que toque o hino do Botafogo, porque a gente merece. Muitos, contra tudo e contra todos, nós subimos logo no próximo ano, ainda subimos como campeões, porque inclusive um comentarista esportivo, que agora está sendo muito criticado, dizia que o Botafogo não voltaria nos próximos 10 anos para a primeira divisão. Ou seja, gosto quando a pessoa queima bastante a língua. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. E eu vou concluir lembrando aquela frase clássica do Churchill, que a humanidade não pode esquecer o que aconteceu na Segunda Guerra. Nós precisamos o tempo inteiro estudar e lembrar para que isso não se repita. É muito importante. Parabéns ao Botafogo. Infelizmente o Paysandu não subiu esse ano, mas a Série B também é pouco pra gente. O Paysandu vai voltar com a sua força, sua tradição para a elite do futebol brasileiro e sul-americano, já que jogamos a Libertadores de 2003 com tanta propriedade. Goleamos o Cerro Porteño 6-2 no Paraguai, vencemos o Boca na Bombonera. Então tradição não é para quem quer, é para quem tem. O Paysandu vai voltar em seus tempos áureos. Muito obrigado. Produção de podcast Fervo Digital.